Já falamos das casas, já falamos dos signos, vamos entrar nos planetas agora, né? Primeira coisa que a gente precisa falar, nem todos os planetas, né, são usados para análise no mapa ou na carta pelos astrólogos, tá? É, tem muitos, a gente já viu lá no estelário que tem uma quantidade gigantesca de planetas, de estrelas. A astrologia ela usa só alguns planetas e a astrologia define tudo como planeta. Então, por exemplo, o Sol, ele não é um planeta, ele é uma estrela de quinta grandeza, mas para a astrologia ele é considerado planeta. A Lua, ela não é um planeta, ela é um satélite da Terra, mas a gente chama de planeta. Quiron não é um planeta, é um asteroide. Mas para astrologia, eles definem tudo como planeta. Então, na astronomia, existem 8 planetas no sistema solar, que é Mercúrio, Vênus, a Terra, onde nós estamos, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E existem 5 planetas anões. O que é planeta anão? É um planeta menor que, por conta de uma configuração, um método astronômico, ele foi chamado dessa forma. E tem 5 planetas anões, que é Ceres, Plutão, Haumea, Makemake e Eris ou Eris. Como vocês podem observar, Haumea e Makemake a gente não usa na astrologia, né? O Sol é uma estrela, Lua é um satélite, Quirón é um asteroide. Então, dentro da astrologia tradicional tropical, a gente usa o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. 9 planetas, mais 10 com a Terra. E na astrologia eclíptica, a gente acrescenta Ceres, Eris, e o Quirón, né, como um planeta. Na astrologia tradicional, Quirón é usado como um asteroide só, apesar de chamar de planeta, aqui a configuração é diferente entre as duas astrologias. Então, para a astrologia tropical, é o Sol, a Lua, o ascendente. Depois vem Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Quirón, roda da fortuna, às vezes Lilith. Não é todo lugar que você vai ver Lilith. Eu vou explicar ainda hoje para vocês o que é Lilith, nó do norte e nó do sul, tá? Mas como planeta, planetas são só esses, considerados, né, planetas. Então, a astrologia tradicional antiga, ela considerava os 7 planetas como regente dos signos. O Sol, a Lua, Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter e Saturno. Isso lá na antiguidade. Por quê? Porque lá atrás não tinha sido descoberto nem Urano, nem Netuno e nem Plutão. Aí depois, quando a astronomia descobriu esses planetas, ela foi incorporada. Por isso que eu expliquei para vocês que dependendo lá dos signos, você pode ter o regente ou o corregente. Então, na astrologia antiga, como só tinham 7 planetas e 12 signos, alguns signos duplicava o planeta. Na astrologia mais moderna, como tem 10 planetas, isso foi modificado um pouco. Então, Touro e Libra continuam com Vênus, Gêmeos e Virgem continuam com Mercúrio. Para a astrologia eclíptica, cada um tem o seu próprio planeta, não tem essa coisa de misturar planeta. Então, só para vocês entenderem a evolução com relação à análise dos planetas. Antes eu só tinha 7, então eu repetia mais vezes. Depois chegaram mais 3 planetas, consegui ficar com 10. Só repeti 2 signos, que é Libra e Virgem. Depois, mais para frente, né, com essa astrologia que eu defendo, cada um com seu próprio planeta, tá? Então, como são 12 signos e 10 planetas, alguns possuem o mesmo, né? Já falei, Gêmeos e Virgem, eles têm aí Mercúrio, e Touro e Libra tem Vênus. Além dos planetas, né, que a gente já percebeu que nem tudo é planeta, mas para astrologia a gente chama de planeta, existe também os nodos lunares, o nó do norte e o nó do sul, que é a cabeça e a cauda do dragão, a roda da fortuna e Quirón. E também alguns astrônomos também, astrólogos também usam um ponto específico que é Lilith.
Vou explicar todos eles para vocês, tá? Então, o Sol é essa bolinha com um pontinho no meio. É a identidade. O Sol representa a nossa identidade. Quem eu sou. Pensa assim, quem eu sou é o Sol. O signo é Leão, correlacionado a Leão. Então, quando o Sol está em Leão, a gente fala que ele está exaltado, está na sua máxima potência. Mitologia grega a gente já viu no curso de tarô, que fala de Apolo, deus Apolo. Então, quais são os dados aqui? Ele é conhecido como o astro-rei, é uma estrela central do nosso sistema solar. A Terra completa uma órbita em torno do Sol a cada 365,5 dias, mais ou menos, que é o que a gente chama de ano. Por isso que existe na astrologia um mapa chamado de revolução solar. Não é um mapa natal. O mapa natal é a nossa assinatura cósmica. Então, quando a gente nasceu, no momento que a gente respirou, a gente implantou no nosso ser consciências, tendências, características de acordo com a localização dos planetas e dos signos no céu. A revolução solar, ela é feita na data de aniversário. Então, a cada ano, você abre um mapa para saber como que estão as configurações dos planetas naquele ano. Então, eu faço aniversário dia 3 de maio. Toda vez que 3 de maio de 77 é meu aniversário. Então, meu mapa natal, ele é com a data 3 de maio de 77. Mas eu posso olhar o mapa da Revolução Solar, 3 de maio de 2023, 3 de maio de 2024, 3 de maio de 2025. Por quê? O Sol vai estar no mesmo lugarzinho que ele estava no dia que eu nasci. Se eu pego 3 de maio de 77, na mesma hora, no mesmo minuto, o Sol vai estar no mesmo ponto que ele estava quando eu nasci. Mas todos os outros planetas e os signos podem estar em casas diferentes, em configurações diferentes. Por isso que a astrologia mais profunda, que é a Revolução Solar, não é profunda, essa não é a palavra. É como se o nosso mapa natal fosse a pizza. E aí na pizza tem os pedacinhos, não tem? Aí a tua revolução solar é como se você pegasse um pedaço de pizza e olhasse com mais detalhe aquilo ali. Então você nunca vai deixar de ter o seu mapa natal, mas você pode olhar um pedacinho do todo da pizza e ter mais informação daquela data específica que é um ano. Por isso que os astrólogos também fazem, né? Para ganhar dinheiro, não vou mentir, né? Para ajudar também as pessoas. Porque imagina, se você ficasse só no mapa natal, em algum momento você não ia ter cliente, né? Porque você já viu o mapa natal da pessoa. Aí foi se criando essa coisa, revolução solar, revolução lunar. Então, eu pego a Lua no mesmo ponto que estava na data do meu nascimento, pego o Sol no mesmo ponto que estava na minha data de nascimento. Mas isso são mapas complementares. O que importa para vocês aqui nesse curso é que o seu mapa natal nunca muda e o seu mapa natal é a sua assinatura cósmica que vai acompanhar você para o resto da sua vida, a tua vida inteira, tá? Mas aqui voltando a falar do Sol, a Terra é que gira em torno do Sol. Mas para análise astrológica, é como se a gente visse o Sol se mexendo e não a Terra. E aí o Sol volta para o mesmo ponto original a cada um ano. Então, é a estrela central do nosso sistema solar. Aqui são dados mais astronômicos, tá? Só para vocês terem noção. Ela possui uma massa 332.900 vezes maior do que a Terra, um volume de 1.300.000 vezes maior do que o nosso planeta Terra. A distância da Terra ao Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros, ou uma unidade astronômica. Quando vocês virem um UA, que é a unidade astronômica, significa que tem 150 milhões de quilômetros de distância. Isso são cálculos, como eu falei, da astronomia, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia do quão longe o planeta Terra está do Sol. A luz do Sol demora aproximadamente 8 minutos e 18 segundos para chegar na Terra. Então, esse Sol que a gente está recebendo de manhã
não é o Sol que saiu ao mesmo tempo, né? Então, ele leva um caminho de 8 minutos e 18 segundos até a gente conseguir sentir ele e absorver o Sol, por conta dessa distância longa. São aí curiosidades, dados, tá? O Sol, ele tem a órbita dele. Lembra aquele vídeo que eu fiz, que eu mostrei para vocês? O Sol também caminha, né? O Sol também percorre um trajeto que é em torno da Via Láctea. Então, ele atravessa no caminho dele o interior do braço de Órion, entre os braços maiores de Perseu e Sagitário. Depois, quem aí abriu o estelário, está mexendo no estelário, vocês conseguem ver onde está o braço de Órion, onde está o Perseu, onde está Sagitário, para vocês identificarem esse caminho que o Sol percorre. Então, o Sol, ele orbita no centro da Via Láctea, uma distância, né? A distância do centro da Via Láctea até o Sol é de 24 a 26 mil anos-luz do centro galáctico. Então, ele se move geralmente na direção de signos e ele é complementando uma órbita, ele completa a órbita entre, em média, aí, 250 milhões de anos, que é um ano galáctico. Lembra que na primeira aula, no nosso material, tinha lá uma tabelinha que eu falava que chegava a 200 e alguma coisa mil anos? É essa órbita que eu estou dizendo aqui, lá naquela tabelinha da aula 1. Então, a Terra demora um ano para girar em torno do Sol. O Sol demora de 24 a 26 mil anos-luz para dar a volta no centro da galáxia. E isso, em anos, significa, em média, de 225 a 250 milhões de anos. Não tem um cálculo exato. Eu fiz aquele cálculo das eras astrológicas, que pode ajudar vocês a ter um pouco mais de precisão de tempo, tá? O Sol, então, ele fala da nossa identidade. Quem eu sou, qual é a minha vontade, qual é o meu propósito? Como que eu me autoexpresso? Qual é o meu poder? O que que eu tenho de poder dentro de mim? De poder para realizar, para concretizar? É a minha confiança. Como que eu lido com a minha confiança interna? É a criatividade, é a irradiação. O que eu irradio, o que eu expando para os outros. Fala na consciência da gente da figura paterna. O sol é sempre uma figura paterna, uma figura masculina, tá? Quando a gente analisa o sol. Então, se o sol está, por exemplo, na casa da 4, que é a casa da família, e tem junto com ele um planeta Saturno, então tá lá Sol, Saturno, na casa 4, que é a casa da família. Isso mostra que você pode ter dificuldade de relacionamento com uma figura masculina da sua família, um pai, um avô, por conta de Saturno, que você pode ter dificuldade com ideias rígidas ou com regras muito autoritárias, vinda de homens da família. Então, sempre fala de uma figura paterna, de uma figura masculina. Marte é a figura do homem ideal, é a figura do homem para um relacionamento. Sol é a figura paterna ou a figura da pessoa que a gente considera como o espelho do que a gente quer ser, ou o grande educador dentro da família, o pai, o avô, o tio, enfim, né?